santidade, a paz de Cristo. Estamos juntos para a Bíblia no meu dia a dia. Gente do céu, bora hoje estudar capítulo do Evangelho de São Lucas, capítulo 23. Esse é o nosso estudo bíblico de hoje. Hoje eu tô com a Bíblia do maridão. Eu vim aqui para a chácara e esqueci de trazer minha Bíblia, gente. Aproveitei e peguei a Bíblia do meu marido. Olha que bonita. Nossa, meu marido é caprichoso demais, né? Será que vai ter que dentro da Bíblia dele? É a edição da Ave Maria. Edição da Ave Maria. Vamos abrir aqui em Lucas, capítulo 23. É o nosso evangelho de hoje que a gente vai estudar. Já pega aí seu caderno, sua caneta. Hoje eu vou pedir perdão para vocês que eu estou sem minha caneta de 4 cores. Só com essa, mas eu vou dizendo, mostrando para vocês onde estão as ordens, as promessas da mesma forma. E aí você vai deixando suas marcações do mesmo jeito. Vamos para Lucas 23. Eu não sei se vocês são assim, mas quando a gente pega a Bíblia de outra pessoa, parece que fica meio perdido, né? Meio sem se situar. É assim. Eu vou chegar aqui na Bíblia do maridão, viu? Vamos pedir ao Espírito Santo que ele venha nos conduzir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 23, já deixa aí no seu diário espiritual, no alto da página, Lucas 23, a data de hoje. E vamos lá. Levantou-se a sessão e conduziram Jesus diante de Pilatos. E puseram-se a acusá-lo. Temos encontrado esse homem excitando o povo à revolta, proibindo pagar imposto ao imperador e dizendo-se Messias e rei. Pilatos perguntou-lhe, és tu o rei dos judeus? Jesus respondeu, sim. Declarou Pilatos aos príncipes dos sacerdotes e ao povo, eu não acho neste homem culpa alguma. Mas eles insistiam fortemente. Ele revoluciona o povo, ensinando por toda a Judeia, a começar da Galiléia até aqui. A essas palavras, Pilatos perguntou se ele era galileu. E quando soube que era da jurisdição de Herodes, enviou-o a Herodes, pois justamente naqueles dias se achava em Jerusalém. Herodes alegrou-se muito em ver Jesus, pois de longo tempo desejava vê-lo por ter ouvido falar dele muitas coisas e esperava presenciar algum milagre operado por ele. Dirigiu-lhe muitas perguntas, mas Jesus nada respondeu. Ali estavam os príncipes dos sacerdotes e os escribas, acusando-o com violência. Herodes, com a sua guarda, tratou-o com desprezo. Escarneceu dele, mandou revesti-lo de uma túnica branca e reenviou-o a Pilatos. Naquele mesmo dia, Pilatos e Herodes fizeram as pazes, pois eram inimigos um do outro. Pilatos convocou então os príncipes dos sacerdotes e os magistrados do povo e disse-lhes, apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas interrogando-o eu diante de vós não o achei culpado de nenhum dos crimes que acusais, nem tampouco Herodes nolo devolveu. Portanto, ele nada fez que mereça a morte. Por isso, eu o soltarei depois de o castigar. Acontecia que em cada festa ele era obrigado a soltar-lhes um preso. Todo o povo gritou a uma voz, a morte com este, e solta-nos Barrabás. Este homem fora lançado ao cárcere devido a uma revolta levantada na cidade por causa de um homicídio. Pilatos, porém, querendo soltar Jesus, falou-lhe de novo. Mas eles vociferavam, crucificam, crucificam. Pela terceira vez Pilatos ainda interveio. Mas que mal fez ele então? Não achei nele nada que mereça a morte. Irei, portanto, castigá-lo e depois o soltarei. Mas eles estavam reclamando em altas vozes que fosse crucificado, e os seus clamores recrudesciam. Pilatos pronunciou então a sentença que lhe satisfazia o desejo. Soltou-lhes aquele que eles reclamavam e que havia sido lançado ao cárcere por causa do homicídio e da revolta, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto o conduziam, detiveram um certo Simão de Cirene que voltava do campo e impuseram-lhe a cruz para que carregassem atrás de Jesus. Seguiam-no uma grande multidão de povo e de mulheres que batiam no peito e lamentavam. Voltando-se para elas, Jesus disse, filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim, mas chorai sobre vós mesmas e sobre vossos filhos, porque virão dias em que se dirá,
Felizes as estéreis e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então dirão aos montes, caí sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos, porque se eles fazem isso ao lenho verde, que acontecerá ao lenho seco? Eram conduzidos ao mesmo tempo 2 malfeitores para serem mortos com Jesus. Chegados que foram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram como também aos ladrões, um à direita, outro à esquerda. Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essas palavras de Jesus marcam muito meu coração. Eu também deixo, como essa Bíblia não é minha, então eu não vou marcar a Bíblia, porque pelo que eu estou percebendo aqui, meu esposo ainda não fez estudo dessa passagem, então vou deixar ele marcar a Bíblia dele, né? Mas eu já marcaria aqui de vermelho, sabe? As palavras de Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles dividiram suas vestes e as sortearam. Versículo 35, a multidão conservava-se lá e observava. Os príncipes dos sacerdotes escarneciam de Jesus, dizendo, salvou a outros, que se salve a si próprio, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Do mesmo modo zombavam dele os soldados. Aproximavam-se dele, ofereciam-lhe vinagre e diziam, se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima de sua cabeça pendia esta inscrição, este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores ali crucificados blasfemava contra ele. Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Mas o outro repreendeu. Nem sequer temes a Deus do que sofres no mesmo suplício? Para nós isto é justo. Recebemos o que mereceram os nossos crimes, mas este não fez mal algum. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no reino. Aquele bom ladrão, né? Ele arrebatou o céu nesse momento. Nesse momento em que ele aceita o sofrimento, que ele abraça o seu sofrimento e ao olhar para Jesus, ele clama, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Ele arrebatou o reino de Deus, arrebatou a salvação. Naquele momento, na confiança no Cristo que salva, ele foi remido dos seus pecados. Jesus respondeu-lhe, olha outra palavra de Jesus, marca de vermelho aí. Em verdade te digo, hoje ainda estarás comigo no paraíso. Aqui é uma promessa ao bom ladrão, podemos marcar de verde, né? E marcando aqui de verde, reconhecendo aqui, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, nós tomamos posse dessa promessa que é para todo pecador que se converte. Todo pecador que se lança na misericórdia, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Versículo 44, era quase a hora sexta em toda a terra, houve trevas até a hora nona. Escureceu o seu sol e o véu do templo rasgou-se pelo meio. Jesus deu então um grande brado e disse, marca de vermelho aí, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dizendo, expirou. Vendo o centurião que acontecia, deu glória a Deus e disse, na verdade, este homem era um justo. E toda a multidão dos que assistiam a esse espetáculo e viam o que se passava, voltou batendo no peito. Os amigos de Jesus, como também as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia, conservavam-se a certa distância e observavam essas coisas. Havia um homem por nome José, membro do conselho, homem reto e justo. Ele não havia concordado com a decisão dos outros nem com os atos deles. Originário de Arimateia, cidade da Judeia, esperava ele o reino de Deus. Foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Ele o desceu da cruz, envolveu-o em um pano de linho, colocou-o num sepulcro escavado na rocha, onde ainda ninguém havia sido depositado. Era o dia da preparação e já ia principiar o sábado. As mulheres que tinham vindo com Jesus da Galileia acompanharam José. Elas viram o túmulo e o modo como o corpo de Jesus ali fora depositado. Elas voltaram e prepararam aromas e bálsamos. No dia de sábado, observavam o preceito do repouso. Todas as vezes que eu leio a paixão, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, eu fico muito mexida aqui dentro. E você? É como se a palavra nos conduzisse a reviver tudo isso. A esperança da nossa salvação. E olhando aqui esse capítulo de Lucas, no capítulo 23, você vai encontrando várias pessoas. Nicodemos, Pilatos, Barrabás, o povo que dizia crucifica-o, crucifica-o, solta Barrabás, liberta Barrabás e crucifica Jesus. O Cirineu, que vai levando a cruz de Cristo. O bom ladrão, o mau ladrão. O centurião, que transpassa o lado de Jesus com a lança. A gente vê várias pessoas e a gente vai lendo, não sei vocês, também acontece isso quando eu vejo
o filme do Mel Gibson, né, The Passion. E eu vou dizer, nossa, se eu estivesse ali, eu não ia fazer isso com Jesus, não ia deixar fazer isso com Jesus. É como no episódio passado, né? Eu não negaria Jesus, que nem Pedro, eu não trairia Jesus como Judas, eu não faria isso, eu seria o Cirineu, eu seria aquele o Nicodemos, que acolheu o corpo de Cristo num sepulcro novo, e tal, e tal, e tal. Mas olhando para os nossos pecados, não tem como a gente não se confrontar com essa palavra, sabe? A palavra, ela faz isso. Ela faz com que a gente se confronte com ela, olhando a nossa vida, a nossa verdade, porque não tem porquê eu mentir diante da palavra. Olhando a minha verdade, quem seria eu aqui? Em cada pecado que eu cometo, em cada ultraje que eu levanto com a minha vida, escolhendo mal, escolhendo pecado, eu também estou gritando, crucificam, crucificam, não a Barrabás, crucifica Jesus. É aquela revolta no coração. A gente olha para as pessoas hoje, quanta revolta nos corações. Mas mais do que olhar para o outro, hoje olhe para si mesmo. Fazendo esse estudo bíblico aqui comigo, eu te convido a olhar para você mesmo e buscar a conversão. Não tem como a gente olhar a cruz de Cristo, a sua entrega na cruz, cada sofrimento e humilhação que ele foi passando, quanta humilhação Cristo foi passando, indo de Pilatos para Herodes, de Pilatos para Herodes, de Herodes para Pilatos, e aquilo tudo ele vai abrindo mão e ele vai aceitando a humilhação. E por que ele faz isso? Por amor a mim, por amor a você. Se ele precisasse passar pela cruz só por você, novamente ele passaria, entende? A cruz foi por você. Ninguém te ama como eu, aquela música do Eugênio. A gente só vai lembrando de música do Eugênio aqui, né? Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, foi por ti. Se fosse só por ti, ele passaria por tudo isso novamente, entende? Então não tem como a gente, como bom ladrão, não se converter. Às vezes alguns de vocês me perguntam assim, Ana, como saber como alcançar o arrependimento? Às vezes alguns de vocês perguntam assim, Ana, como alcançar arrependimento? Olhando para o meu exame de consciência, antes da minha confissão, alcançar um bom arrependimento. Olhando para a cruz de Cristo, olha para a cruz. Foi por mim, foi porque Ele me ama. E por que eu o trato assim? Por que eu uso ultrajes do meu pecado? Por que não deixar para trás esse pecado e buscar uma vida nova? Deixar de agora para frente de açoitar Jesus com meus pecados, sabe? Então vamos lá, o que a palavra, esse capítulo vem falar para mim? Qual é a mensagem de Deus nesse capítulo? Vamos responder a primeira pergunta de Monsenhor Jonas Abib, método da Bíblia no meu dia a dia. Qual é a mensagem de Deus para você nesse capítulo? A mensagem de Deus é, vou botar assim, a palavra confronta a minha vida e me faz enxergar, estou escrevendo aqui, viu? Vai escrevendo aí também. Enxergar em que ponto estou e que preciso caminhar rumo à salvação. Vou botar como o bom ladrão que conquista o céu no último momento, se lançando nos braços da misericórdia. Da misericórdia. Que promessa, né? Ainda hoje estarás comigo no reino. Ave Maria. Vamos lá. Como que eu vou colocar isso em prática na minha vida? É tempo de conversão. É tempo de conversão. Não posso me acostumar com o ponto aonde cheguei, mas assumir uma vida nova, a vida de quem escolhe a misericórdia e não mais agredir a Cristo com meu pecado. Hoje, abraço a salvação. Abrace hoje também você a salvação. Abrace a salvação em Cristo Jesus, porque Ele está na cruz, de braços abertos, para acolher você. Não é à toa que você caiu nesse vídeo, viu? Deus tem um propósito. Por que hoje você não se volta para Jesus?
Por que hoje você não abraça esse caminho novo de conversão? Depois de ler, releia, sabe? Releia esse capítulo 23 de Lucas, leia, releia, olhe bem as palavras de Jesus. E nessas palavras encontre a misericórdia. Faz um bom exame de consciência, faz uma boa confissão, volta para a Eucaristia. Quanto tempo você não comunga? Volta para a Sagrada Eucaristia, porque Jesus está com saudade de você. Santidades, obrigado pela sua companhia. A Bíblia no meu dia a dia, aqui no nosso canal, tem como objetivo ensinar para você o método de estudo bíblico do Monsenhor Jonas Abib. Um método que mudou a minha vida, mudou a minha história. Não tenho o objetivo de fazer uma pregação a cada episódio aqui não, mas de ler a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus, buscando as ordens, as promessas, os princípios eternos, botando em prática o método de Padre Jonas, para mostrar para você que você também é capaz de ter um encontro com Jesus Palavra todos os dias na sua vida. Se você gostou, eu quero conhecer mais sobre esse método, quero vir desde o episódio 1 dessa playlist. Como é que eu faço? Eu vou deixando aqui do lado para você a playlist, a Bíblia no meu dia a dia, está na ordem, viu? Os episódios, é só você começar do episódio número 1. E para você que quer continuar, está aqui o próximo episódio. Gratidão pela sua companhia e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.